Pedro Nuno Ferreira é professor assistente da AES Business School e é especialista em mobilidade. Olá Pedro, bem-vindo. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Não falámos ainda muito do litoral da mobilidade, se assim entendemos. Muito boa tarde e obrigado, Luís. Também obrigado ao Nuno, ao Ricardo e ao Roberto, são amigos que aí estão. A micromobilidade é, de facto, uma tendência que nós vemos nas nossas cidades. É algo que tem uma lógica assente no free float, que, por exemplo, é algo difícil de praticar em mobilidade ligeira com automóveis. Tem nas cidades o seu sítio de utilização, digamos assim, privilegiado. Tem alguns problemas que têm a ver com a necessidade que existe de regular, digamos assim, a micromobilidade. Todos nós já fomos a conduzir um automóvel a uma velocidade decente numa cidade, em Lisboa, por exemplo, e temos trotinetes ou bicicletas a passarem por nós de forma desordenada, umas vezes no passeio, umas vezes na ciclovia, outras vezes na via, e às vezes não cumprirem o código da estrada. Esse é um tema que tem que ser, digamos assim, ordenado de forma capaz. No entanto, desempenham um papel importantíssimo. Nós vemos as cidades que têm a micromobilidade a funcionar, que ela é uma boa alternativa a redes de transporte público que não sejam tão eficientes, aos problemas do congestionamento no estacionamento, às entradas de veículos na cidade, à própria poluição. Portanto, no cômputo geral, as vantagens são maiores do que as desvantagens. Algumas cidades eliminaram a micromobilidade dos seus centros, por razões às vezes um bocadinho mais ideológicas que outra coisa, mas a lógica é que é mais uma solução de mobilidade boa para os consumidores e, portanto, é algo que devemos acarinhar, estabelecendo regras e regulando aquilo que seja a segurança, quer dos automobilistas que vão noutros veículos, automóveis, quer dos peões, porque às vezes já há esse pequeno digamos assim, que não está acertado. Estamos aqui a falar muito de mobilidade elétrica, mas haverá outras formas de mobilidade no futuro. Não terá que ser necessariamente elétrica. Há mais, pelo menos diria, mais duas formas de mobilidade. Nós temos muito investimento, digamos assim, da indústria em biocombustíveis, e o hidrogénio é algo que também tem que ser pensado. Os biocombustíveis e os e-combustíveis são talvez a solução para que a frota instalada, que são 1,6 mil milhões de veículos no mundo todo, é uma frota que existe e que a percentagem de carros elétricos ou eletrificados nessa frota mundial é muito baixa. Não é? Aqui na Europa ou em Portugal eles vêm bem a crescer, mas há muitos países onde a penetração é bastante mais baixa. E, portanto, para que nós tenhamos, digamos assim, uma sustentabilidade na utilização de viaturas a combustão, os biocombustíveis são, porventura, uma boa solução para que nós possamos reduzir, digamos assim, a pegada carbónica na frota existente, que vai demorar muitos anos até ser verdadeiramente eletrificada, porque não é possível tudo elétrico já. E depois temos a outra, e é uma maneira de facto de reduzir as emissões no parque circulante. Depois temos outra dimensão, que é do hidrogénio. O hidrogénio, porventura, tem uma utilização importante para o transporte marítimo, pode ter para o transporte ferroviário, para os comboios, digamos assim, e para o transporte de pesados. É difícil, para já, com a tecnologia atual, ter o hidrogénio a ser utilizado em transporte de passageiros ligeiro, em automóveis ou em motorizadas. Agora, em caminhões, em comboios, em barcos, é porventura uma boa alternativa. Tem algumas limitações técnicas, tem algumas limitações ao seu transporte, tem algumas necessidades de continuar a ter inovação tecnológica para que seja seguro, mas estas eu diria que são as duas alternativas. Depois há aqui uma outra dimensão, enfim, é a dimensão, sobretudo em países com frotas antigas muito presentes, como é o nosso caso ainda, que é a dimensão rural e a dimensão urbana. Urbana, refiro-me urbano e suburbano. É natural que nós que vivemos nas cidades, ou digamos assim à volta das cidades, o carro elétrico ou o carro híbrido plug-in seja de facto a melhor solução. Mas quando nós vivemos, digamos assim, no interior, em cidades ou vilas mais pequenas, é um pouco difícil
ter uma mobilidade elétrica exatamente como nós temos aqui em Lisboa, ainda que se tenham soluções de carregamento doméstica, digamos assim. Portanto, há que equilibrar muito bem o tema da geografia dentro dos países, dentro do o que é urbano e o que é rural, e depois há então aqui estas outras dimensões dos biocombustíveis e do hidrogênio, que são alternativas boas a conviver com a eletrificação. Pedro, obrigado pela simpatia também, pelos contributos que generosamente partilhou connosco. Até uma próxima. Felicidades. Muito obrigado, boa tarde.